Eu sou Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. E Eugênio Beatle. Hoje fazendo um programa praticamente especial. Hoje o Brasil perde Loborges, né? E logicamente vai surgir aí uma curiosidade, aqueles que não conhecem, quem foi Loborges, né? Quem foi Salomão Borges Filho, né? Chama a vinheta. Pois é, cara, hoje o Brasil perdeu talvez o segundo, não vou dar assim, né, mas o segundo nome importante no Clube da Esquina, porque ele divide exatamente, o disco Clube da Esquina com Milton Nascimento. E o Loborges, ele tem uma influência musical sobre os outros componentes, né, vamos chamar assim, do Clube da Esquina, que modificou a visão que os caras tinham de o música, Loborges, né? de fato, é o cara que transforma o som de Minas e que vai catapultar o Clube da Esquina. Né? Verdade. Porque antes do Loborges não existia Clube da Esquina. Né? E a partir do Loborges, com a chegada do Loborges, é que acontece o Clube da Esquina. Né? Uma coisa que a gente tinha falado no programa anterior lá da Tropicália, quando a gente fala dessa questão, dessa rincha que vamos inventar entre Clube da Esquina e Tropicália. Que o Clube da Esquina é uma derivação. Né? E o Clube da Esquina só acontece com a chegada do Loborges, que em 67 ainda era um pivete. Pivete, né? Ele ainda era um pivete quando saiu no primeiro disco, no segundo disco do Milton, né? Isso. Ainda era um pivetão. Isso. Pois é, Salomão Borges Filho, né, mineiro de Belo Horizonte. Vale lembrar também que esse não era o programa que estava programado, é verdade. Hoje E diante da magnitude do personagem, a gente teve que dar essa alterada aí no roteiro, né? No roteiro, né? Isso. Pois é, o Sebastião de Borges Filho, né, da família Borges, ele é o sexto filho de 11. De 11, né? Que tem como talvez o Márcio Borges, que é o compositor, que é o cara que com o Milton Nascimento, aquela história, assistir o filme, e Júlio Zendim, pensaram um dia fazer músicas e tal, né? O próprio Márcio Borges tem aquele livro. O livro O Sonho Não Envelhece, um excelente livro, cara, né? Em que ele conta essas histórias. E o Loborges era, como a gente falou, né? Era uma criança tal que cresceu ali naquele... Ficava ali rodeando, né? Ele conta até que inclusive aprendeu a tocar os instrumentos, porque a turma que tocava deixava os instrumentos lá e ele ia lá e futucava, ia mexer lá. Futucava, e ele foi também um garoto que sentiu o impacto do Chega de Saudade, né? Exatamente. Era um bossa novista, né? Bossa novista que pula depois para os Beatles. Porque ele não teve aquele intervalo que o pessoal que pegou mesmo o lançamento, né, do Chega de Saudade teve, né, que foi aquele período todinho, que depois veio o Amor, Sorriso e a Flor, depois veio o terceiro disco do João Gilberto, ele veio uma sequência, ele pegou numa época que já estava chegando, quando ele conheceu, aí chegou o Beatles, aí ele misturou as coisas, né? Então eu posso fazer isso que a Bossa Nova tá fazendo, mas só que desse jeito aqui, pô, só que mais simples, né? E ele fala que na esquina, né, que vai surgir o Clube da Esquina, ele disse que ficava lá tocando violão, tocando Chico Buarque, tocava Chico Buarque e tocava Beatles. Então tocava Beatles e Chico Buarque no mesmo momento lá, como uma prática do pivete que não tinha essa coisa assim, eu gosto de uma Beatles, coisa ou de outra. O jovem guarda ou o filho da bossa, né? Era o pivete que estava ali, né? Se construindo dentro desse processo. E é por isso que ele vai modificar aquilo que viria a ser chamado de Clube da Esquina, né? Traz todas essas influências, é ele que traz todas essas influências. Porque a gente sempre tenta colocar a questão do Milton Nascimento como essa figura, né? Porque ele foi o porta-voz, né? Porta-voz, né? Mas quem traz toda essa ele trouxe dinâmica é o Loborges, exatamente. né? Dessa coisa.
Pois é, o Milton Nascimento conta que o Lobo Borges tinha ido pro exército, raspou o cabelo e tal, e um dia o Milton Nascimento estava num boteco lá pedindo uma cachaça, e o Lobo Borges foi e disse, paga uma pra mim. Ele disse que só aí nesse momento foi que ele percebeu que o Lobo Borges já não era mais uma criança, né? Quem conhece o Lobo Borges tinha o quê? 10 anos? Porque no primeiro momento foi isso. O próprio Lobo Borges já falou isso na entrevista, né? Que no primeiro momento que ele teve com o Milton Nascimento, ele tinha coisa de 10 anos e o Milton já tinha 20. Eram 10 anos né? de diferença, né? E o Milton chegou assim a comentar, e aí, garoto, você gosta de música também e tal, isso aqui, mas não passava disso, né? Porque muito criança, né? E o Lobo Borges também que mostra os Beatles para o Beto Guedes. Para o Beto Como a gente Guedes, falou no programa do Beto Guedes. né? Que o Beto Guedes não gosta de início, parece que troca por um patinete, né? Eu disse que não gosta dos Beatles, porque o Lobo Borges disse, porra, aqueles caras cabeludos, negócio mesmo de viado, né? E depois ele pira com os Beatles, né? Aliás, tudo que o Lobo Borges apresentou para o Beto Guedes meio que deu uma pirada, né? Primeiro ele não gostou, né? Primeiro ele não gostou, mas depois se viciou, né? Foi assim com o Beatles e foi assim com o Gênesis, né? Que a galera apresentou, né? Como a gente falou no episódio, o Beto Guedes ficou tão fã do Gênesis que bota o nome do filho de Gabriel, né? Em homenagem ao Peter Gabriel, né? Que abrindo um parêntese, eu estava ouvindo um disco aquele disco do Peter Gabriel, né? Sledgehammer, né? Aí eu estava assistindo uma entrevista e o cara pergunta ao Peter Gabriel que ele mudou o som, né? Esse disco. Ele disse, eu tô fazendo um som estilo Phil Collins, ele disse. Verdade. Mas se bem que Sledgehammer lembra mais o Steve Wonder, né? Aquela... uma pegada, né? Tem uma pegada. Mas o Lobo Borges, ele aparece... Superstition, pô. Isso. O Lobo Borges, ele aparece nesse disco aqui que o nosso amigo Júnior Beatle trouxe. Mas antes da gente falar nesse disco, siga a gente nas redes sociais. Nossos caminhos aí internéticos. O Instagram, YouTube, Spotify, Deezer. Você vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário, sugestão. Isso. Compartilha também, dá o toque pros colegas aí. Se você gostar e se você não gostar também, para descontar, né? E outra coisa, galera, vamos ver se a gente chega. Estamos em novembro, né? Galera, faça uma força aí pelo Sonhos de História pra gente chegar em dezembro com 2000. Já 2000, Já 2000, né? Pois é, o Lobo Borges aparece nesse disco. Mostra aí o disco. A primeira passagem do Lobo Borges em disco acontece aqui nesse disco de 1970, né? Do Milton Nascimento. Justamente com um dos carros-chefe do disco, que é a música Paralene McCartney, né? Que foi um grande sucesso. A primeira faixa do lado A e uma das que mais fez sucesso durante toda a carreira, né? Do Milton Nascimento, né? Que é uma coisa interessante que quando eu tinha assistido um documentário do Lobo Borges, o Lobo Borges fala que essa música saiu do nada, né? Os caras estavam numa festa e tal. Uma festa na casa da família Borges, né? O Lobo Borges estava tocando... Uma festa Angelicuba Libre na Vitrola. Tava tocando, a festa estava ocorrendo e o Lobo Borges estava sentado num piano e começou a fazer, tocando e tal, aí veio essa coisa do Paraleno e McCartney, né? Essa coisa assim, aí ele falou assim, eu tô fazendo essa música aqui pensando em Lennon e McCartney, e que os caras nunca vão conhecer a gente, a gente tá tocando aqui e tal. Pegando a influência deles para fazer o som deles. Isso, né? Aí ele disse que, sentou e fez assim, aí o Márcio Borges chegou e disse, não, vamos fazer uma música agora. Ele disse que começou a fazer a música Paralelo de McCartney nessa... Eu sou da América do Sul e eu sei, vocês não vão saber. E eu sei, vocês não vão saber. Além dela, também tem a música chamada Clube da Esquina, né? Clube da Esquina. Que é do Milton, do Lobo Borges e do Márcio Borges também. Né? Esse disco é um descasso, né? Esse daqui é fantástico com esse disco. Feira Moderna também, né? Feira Moderna também é do Lobo Borges. Não tá aqui, tá no disco do Som Imaginário, né? Não, mas não é do Beto Guedes, não? Não, é Beto Guedes, acho que Lobo Borges também. Eu não sei se é do Lobo Borges. E que tá no primeiro disco do Som Imaginário. Lembrando que esse disco foi lançado em 1970 e o Lobo Borges tinha 18 anos. Isso. Né? E esse disco aí, falando
Sonho Imaginário, esse disco Sim, é diz que é com gravado Sonho pelo Imaginário. Sonho Imaginário. Ah, é o nome, tá aqui o nome da A música da galera. Alunar, né? Que também é do Lô Borges e do Sim, também e do é. Márcio Borges, né? E a partir daqui o Milton chama eles para gravar o Clube da Esquina, né? Que é um disco que aí já foi... E aí a gente já sente a mudança de som do Milton Do Milton Nascimento, exatamente. Você já do sente... Milton Nascimento Travessia. Isso, você já sente toda essa mudança. Daqui já chega abrindo com Mas o Paralelo de esse é o terceiro Macaco. disco É o terceiro, né? terceiro, É terceiro. porque tem o... Da igreja. É Travessia, verdade, é da verdade. igreja. Mas é porque esse daqui ele já dá. Esse aqui é tipo uma ruptura, né, pô? Ele Isso, já já começa é uma aqui mudança. com a paulada, né? Com a base bem mais roqueira do que Isso. qualquer outra coisa que ele tinha feito antes, né? E isso é influência do Lô Borges e da galera essa lá, coisa é. do rock, É, essa coisa do tal. Já bota uma banda de rock. Pois é, tanto é que o nome, o próprio nome, a própria música, né? O Clube da Esquina, né? Já começa aqui as ideias de fazer o Isso. disco coletivo, né? Já está começando, É. né? E o Milton chama eles para fazer o disco Clube da Esquina, uma casa lá na praia. Tem um né? outro disco que é aquele O Milagre dos Peixes, até chegar no Clube da Esquina, né? O Milagre dos Não, Peixes. é depois. É depois. É depois, que é depois, aquele. é. Tem aquele sem o cantar, só, É. só, né? Sim, é. E tem o E outro, tem que outro é que o ao é- vivo, é- né? Já é depois do clube, né? É depois. Aí o Clube da Esquina, que é aquela que a gente já foi Tá aqui. tema de um Um programa nosso. Esse aqui já já foi foi um um programa programa nosso também. tivemos uma participação do Giovanni lá de Arapiraca. Isso. Tá Giovanni aqui já tem no um destaca canal. Milton Nascimento e Lô Borges. Clube da Esquina. E tá ele aqui, ó. Pivetinho. Esse episódio aqui que nós fizemos tem a participação do Giovanni, né? Que é um cara lá de Arapiraca. Tem um canal. Muito legal o canal dele. E ele disse que esse é o melhor disco do mundo, né? Foi, segundo ele. Né? Ele disse que... E Ele foi eleito o 9º melhor disco do mundo pela Rolling Stone americana. Né? Ele tá no top melhor 10, do Brasil, né? Segundo... Tá no top 10, Agora nessa lista tá, né? Vamos ver daqui a uns 5 anos. É o disco, e segundo dizem, é o disco de cabeceira do Sean Lennon, né? É? É, Esse do aí? Sean Lennon, Eu é. achava que era algum dos Mutantes. Não, é esse daí, que ele disse que começou a escutar esse disco e disse que esse disco fez a cabeça dele. E segundo o boato, e aí eu posso afirmar que é boato, mas porém não sei, dizem que foi um disco que ele herdou do John Lennon. Será que o John Lennon estava escutando o Clube da Esquina? Quem sabe? Aí é mais, né? O Aí é disco mais. daí é mais, né? Tá vendo que ele mandava suplementos pra lá também, Pois igual é. mandava aí pra revista, né? O disco Clube da Esquina, ele se destaca, né? O Lô Borges se destaca tanto que a Odeon Contrata aí. Contrata ele. em cima na mesma hora. Na mesma hora, pra né? fazer um disco solo, né? Só que a Odeon achava que ele ia ter músicas como o Girassol da Cor do Seu Cabelo e tal. é. E ele não tinha música mais nenhuma, ele tinha Ele já tinha todo gastado travou, zero. ele travou, É, ele travou. Ele assinou no risco, né? Ele dizia, bicho, eu não vou perder essa oportunidade, mas eu não vou nem dizer isso, que eu não tenho mais nada. E ele tinha 19 anos e ele disse: Mas ele disse pro Milton. Quando Ele ele disse fala pro pro Milton, Milton, mas ó, pra se eu não pessoa- tenho mais porra nenhuma, mas não tenho mais mas nada. lá na é. gravadora ele Não tenho mais não nada, e avisou aí? não, pra não perder a oportunidade. Não tenho mais nada, aí o Milton fez, bicho, agora é com você. agora é com você, né? Se vira aí. E ele liga pro irmão, né, pro Márcio Borges, ele disse que fazia a harmonia pela manhã. Pela manhã. À tarde o Márcio Borges Colocava tava lendo, e à noite eles gravavam. era. E a banda ficava esperando os É, caras ficava lá, esperando né, no estúdio, E a banda, um monte de gente daqui, né? Era o Beto Guedes, o Nelson Ângelo. Eu não sei se participa, o Beto Guedes participa desse... Participa do disco. O Lobores é que não participa do dele, né? O Beto Guedes é uma das figuras principais desse Esse aqui é disco. o primeiro dele. Esse aqui Bota é o aí, quadro, Edivaldo, a capa, Capa do do disco. disco do tênis. O Beto Guedes é que não participa do disco do Lobo. Olha ele aí, ó. O Loborges é que não participa do disco do Beto Beto Guedes, Guedes, porque o Loborges, depois desse disco, pira o cabeção. Né? E mete o pé na estrada e vai para Arembepe. Primeiro ele vai pra Porto Alegre. Porto Alegre, depois ele vai De para ônibus. Arembepe. Depois ele vai para Arembepe. A mãe dele bota até ele fazer um tratamento psicanalista. Cara, Aqui tem o Nelson Ângelo, tem o Novelli, tem o Toninho Horta. Tem a galera tem que o Beto tava, Guedes, né? Zé Geraldo, tem... Flávio Venturini. Tá todo... Tá todo- Tem a galera, grande parte da galera que tava no Clube da Esquina. Porra, meu irmão.
É uma continuação, né? Só que o som dele eu acho um pouco diferente. Pois é, não, mas é realmente, né, bicho? O som desse disco não ficou muito na linha do Clube da Esquina. Não, eu tô ficou dizendo... a linha mineira dessa renovação sonora e tal, mas não é tipo uma extensão do disco. Não dá pra fazer, não dá para dizer que esse aqui é o terceiro álbum do Clube da Esquina. Não, né? eu acho que não é o terceiro, mas eu acho Porque que... no caso aqui tem dois, né? Porque não é duplo, né? Então o disco 1, o disco 2, esse aqui seria o disco 3, mas não é, né? Não, eu tava querendo fazer referência ao Clube da não, Esquina 2. não. Mas só vem depois. Só vem depois. Não, mas eu tô dizendo, esse aqui tá mais próximo desse do que o 2. Ah, com certeza. Né? Do que o Clube da Esquina 2. Colado, né? Quase 5 anos depois, né? Esse é mais... Tá mais próximo desse daí, em termos de sonoridade, né? E esse disco, ele... Outra coisa engraçada é o seguinte, essa foto de trás, ele diz que tá aqui de mau humor, né? Tá porque de saco cheio. Tá de saco cheio, ele ficou muito desgastado, ele disse que vai embora com medo dos caras pedirem... Pra fazer um segundo disco, pra fazer o segundo disco solo, Não, ele tava tão puto, ele disse que ficou tão puto que chegou num ponto que ele disse, eu não vou tirar foto do Morroxo não. Inclusive também tem a ideia do tênis na capa, né? Que ele mesmo falou, disse, não, bicho, eu não quero foto minha, que já pra não chamar a atenção de mais ninguém, eu quero botar o sapato... botar o tênis aqui na capa que eu vou botar o pé na estrada, né? Já tava a referência de que eu tô saindo. Já tá dando recado aqui, né? Que como tá... diria o Sá Rodrigues e Guarabira, o pó da estrada. Né? E outra coisa... Aí no caso dele não ficou o pó da estrada, ficou o pó da rabiola, né? Porque o cara disse, pô, eu não aguento mais. E outra coisa, esse disco, ele... Assim, se você for... Aí não vai fazer uma faixa a faixa, tá? Mas... Tem um lance meio rock and roll, em alguns momentos meio regional, né? E não é à toa que tem o Zé Geraldo, né? E em outros momentos ele MPB, né? Ele é aquilo que o Cazuza falou, meio bossa nova e rock and roll. Mas ele era isso aí, né? Como a gente falou no começo do programa, né? Falando que ele era o pivete que escutava o Chico Buarque e tocava... E o rock and roll também. Rock and roll, os Beatles, né? E aí, nesse disco aí, o Loborges... E também, mas nessa fase também, além do Beatles, ele estava ouvindo progressivo, como você falou, né? Ele chegou a citar aquele disco Tarcos, né? Do Emerson Lake Palmer. Descasso. Disse que ficava ali, ó. Aí a sonoridade saía. Ele até assim, tem algumas entrevistas. Tá vendo essa aqui, ó? Eu tava ouvindo o Hendrix, aí fez o... do Lennon McCartney, né? E outra coisa, a gravadora ficou extremamente insatisfeita. Primeiro... Ela esperava o outro clube. Ela já não gostou dessa capa. Né? É. E aqui também não gostou da capa não ter a foto dele. E aí a galera chamou o Café, né? Foi, chamou o Café vai tirar a foto do tênis. Os caras não gostaram de não ter a foto dele. A gravadora também não gostou das músicas. Sim. O disco não foi divulgado. E é mais um fracasso comercial que a gente E comenta ele aqui. bota o pé na estrada também, ele não faz Tá vendo que dá pra divulgação fazer uma lista dos discos que são os mais clássicos, né? Os mais atemporais, assim, os mais considerados como obra de arte mesmo, que não venderam nada. Agora eu acho estranho também isso também, que além da, assim, na época o disco não vendeu nada, mas teve muita reedição, né? Sim. De 2 em 2 anos esse disco estava sendo reeditado. E outra coisa, né? E essa edição original? Não, essa aí é reedição. E outra coisa. Agora uma reedição dessa é tão difícil de achar quanto o original, porque a tiragem é muito baixa. E outra coisa. Pode tirar o disco, viu, Edvaldo? E outra coisa, ele sai tão puto que ele só vai gravar 6 anos depois. 6 anos depois, Em 78, Primeiro é o segundo pira, né? Esquina, 78 e 79. 78, que é a gravação, né? Ele pira e... Ele sai pelo Brasil, né? Vai para o Rio Grande do Sul, depois vai para Bahia, né? Pegando carona, virou hippie, né? Ele virou na hippie. gravação desse disco, ele conta que ficou praticamente sem se alimentar, ficou magro pra O cara caramba. entrou em depressão, né? Cara, ficou pirou, né? Com o disco. E ele passa esse tempo todinho sem gravar, mas antes... Não, e outra coisa... É porque além dessa pressão, pô, da obrigação de fazer o disco, ele também tinha o lance da repressão, pô, que tinha na época, né? A ditadura militar cai em cima dos caras, pô. Bicho, um preto e 2 cabeludos morando numa casa, fazendo música, fazendo o quê? Não, 3 maloqueiros dentro de um aparelho, né? 3 maconheiros dentro de uma casa era o quê? E outra coisa, isso também vai afetar o Milton Nascimento. Milton Nascimento, né? Também, né? Agora,
eu trouxe aqui uma crítica do jornal O Globo, da época, né? Que ele fala aqui: depois do excelente Clube da Esquina de Milton Nascimento apresentando Lô Borges, não havia outra saída, mais cedo ou mais tarde ele acabaria também fazendo o seu álbum como solista, né? Aí está a primeira tentativa de Lô, obviamente acompanhado pelo Clube da Esquina, aqueles mineiros talentosos que acompanhavam Milton, né? Lô toca piano, violão, canta firme e seguro como um profissional antigo. Aliás, podia-se facilmente sentir que o Clube da Esquina, Lô já se situava em pé de igualdade com Milton. Lô escolheu seu repertório, a forma de acompanhamento e montou pacientemente esse disco. Não tão pacientemente, né? Não, mas ele foi paciente, pô. O cara tá puto, trabalhando. Mas foi o jeito que apareceu a notícia, né? Que tem tudo para acontecer e vai acontecer, não tenho dúvidas. As melhores faixas, Eu Sou Com Você e Canção de Niná, né? O cara que aprova Não, o cara aprovou o disco, mas o Lô Borges não aprovou. Não aprovou, né? Na verdade, o Lô Borges não aprovou o disco. E ele sai, porra, é tão claro que o disco foi tão traumático pro cara que ele rompe mesmo, ele não trabalha o disco, ele não vai fazer disco. Show, quando acabou de gravar, que entregou o disco, ele correu. E mesmo depois... Saiu da cena da mídia completamente. E mesmo depois, literalmente botou o pé na estrada. Quando ele volta pra mídia, no disco no Via Láctea, ele não toca. Ele não toca a música desse disco. Ele não toca. O disco foi traumático para o Lô Borges, né? E outra coisa, essa música aí, os Barões, né? Desse disco, aquele cara do Arctic Monkeys, né? Disse que era a música que ele ouvia, que influenciou o trabalho dele, né? O pescar aqui, o nome do cidadão, Alex Turner, vocalista e guitarrista e principal compositor da banda britânica Arctic Monkeys, disse ter incluído Os Barões na lista manuscrita que fez para a revista inglesa Mojo, com músicas que influenciaram o som do disco dele. Então, o disco dos anos 2000, o disco volta com um culto, né? Porra, o disco do Tênis, eu não estava familiarizado com o lance do Clube da Esquina, mas eu escutava direto os falados. Agora você vê. O disco do Tênis do Lô Borges. Em 2017 ele faz um show só com esse disco. Já por causa dessa repercussão do disco do Tênis. Tocando o disco inteiro na área. Isso, na íntegra. Bom, e ele passa esse tempo e depois ele volta com o disco Via Láctea. Via Láctea. Né? Que é o disco... que acabou ficando mais famoso, né? E é o disco mais aceitável. Não mais famoso, mas é o disco que teve mais sucesso comercial, né? Isso, e o disco mais palatável, o disco mais... Como é que se diz? Mais comercial. Tem os clássicos, né? E aí, mas o disco, porra, o disco é excelente. É o meu disco preferido. Eu sei que a maioria das pessoas considera o disco. Não, eu gosto desse disco. Mas o meu preferido é o Via Láctea. Descasso. E ele volta nesse disco e o interessante é que ele volta num momento em que... Porque esse disco é 78, não é 79. 79, né? Que é porque quando o Beto Guedes... Tá estourado ali com Amor de Índio, né? Isso. Então ele... E outra coisa, depois... E até a sonoridade dos dois discos são parecidas. Mas eu acho o do Beto Guedes mais rústico, né? Não, assim, a sonoridade dos dois discos... Esse do Lô Borges, ele é mais pop, né? Mais uma coisa mais acessível. Mas a sonoridade você sente a sonoridade dos dois meio semelhante, a coisa, né? Mais próxima, né? Agora, esse disco Via Láctea, eu também peguei aqui uma matéria do jornal O Globo. Bota aqui essa câmera aqui, Edivaldo, por favor. Tem aqui, talvez não dê para ver bem aí, mas diz aqui: o mineiro tímido sai da casca e vem para o sol em seu segundo LP, né? Isso 6 anos depois, né? 6 para 7 anos depois. Aí ele faz aquela história. Em 1970, vindo de Belo Horizonte, chegava ao Rio um garoto tímido que cantava, tocava guitarra. Lô Borges apresentava por Milton num dos seus shows, né? Em um mineirês, né? É um músico danado de bom, o Milton Nascimento diz, né?
Pra você ver que esse danado de bom não foi Não foi só, É, não não uma foi coisa tão- nem só foi do tão danado, Luiz nem Gonzaga, foi- né? Luiz Gonzaga. Aí, irmão mais novo de Márcio Borges, garoto tinha sido importado de Belo Horizonte, aí ele fala que participou do Grupo da Esquina e tal, né? O resultado é que voltou para BH em 73, continuou tocando e compondo, e tocando piano e tal. Aí o cara pergunta, que negócio foi esse largar tudo e voltar para Belo Horizonte? Aí ele conta aqui a história da pressão que sentiu em relação ao Primeiro disco. ao primeiro disco. Mas esse disco, Via Láctea, ele também mostra um Loborges viável comercialmente. Eu acho É. esse disco mais maduro. Também, e eu acho que era isso que a gravadora queria quando ele lançou esse daqui, né? Quando lançou o primeiro. Ele queria, a gravadora queria que ele fizesse uma linha mais Mas pop, né? radiofônica, né? Não, e é tão claro isso que a gravadora apostava nele, que ele vai lançar os discos pela Odeon. Pela mesma gravadora. Pela Pois mesma é. gravadora. A gravadora apostava nele, né? E teve a paciência de arriscar, Uhum. né, no cara, mesmo E 6 na anos época o depois. Cash, e na época o Cash tava pesado, né? Pesado, Tinha o Paulinho da Viola, tinha... Eliane Pittman, né? Eliane Pittman, também tinha mais, tinha o Gonzaguinha. tinha o MPB4, Quarteto em Aí Si. o cara pergunta, o primeiro disco foi um equívoco? Hum. Aí ele diz, não chegou a tanto. Eu tinha que gravar, então, senão não teria gravado. Desculpe, mas se minha aparência era de um garoto caipira, bobo, minha cabeça já pensava direitinho. Mas cheguei naquele primeiro LP por convite da gravadora, não por opção minha. Né? Hoje, pela primeira vez, é que resolvi optar por uma carreira profissional, embora morando em Minas, só gravando quando achar que tenho que cantar e dizer. Ou seja, esse parece que é o primeiro disco de fato que ele diz, olha, eu quero fazer. Tal. E ele não quer ter a pressão de gravar com regularidade. E o Coisa que ele... Djavan também, pô. Tinha o Djavan. Era 78, já era Foi do Djavan. mal. Peraí. Era. O disco lá, né? É. A gente já fez. E ele... Não, mas assim, mas ele fala que ele diz assim, eu queria estar comprometido com a música, Isso. mas não comprometido com essa coisa mercadológica da música. Uhum. Né? Ele deixa isso bem claro. Então ele vai embora. É o pensamento que o cara tinha naquele momento, essa coisa, aquele pensamento do momento dos anos 70, essa coisa do hippie, pé na estrada, não tá apegado às aí já coisas, no não final tá da preso. década já não Aí tava já mais, não né? tava mais, ele É. diz, agora eu tô pronto para assumir isso. E isso já não faz mais interessante que parte. ele diz nessa entrevista que o sonho do pai dele era que os irmãos fizessem show juntos, tal, não sei o quê. E depois sai o disco Os Borges, Tem Isso, depois. que é de 81, né? Que é um Não, é de descasso. 80 mesmo. É de 80? 80, foi um Um ano depois. descasso pouco lembrado. Isso. Que fica aí a dica quem Que é um disco coletivo também, né? Assim, a família, As famílias dos Borges. dos é. Borges, Que a né? foto até o quarto, né, dos caras. o O quarto. César dos Camargo caras. Mariano que comandou ali algumas coisas, organiza, que né? organizou, produziu, não sei. Mas foi outro disco também que foi uma surpresa, né? E o Lô Borges, O pai da família Borges queria dar uma de patriarca como Jackson o 5. Jackson Suárez. E o Lô Borges, ao longo do século XX, gravou poucos discos. Né? Isso. Mas ele ainda lançou em 82 o Nuvem Nuvem Cigana, Cigana, Que é um né? bom disco É. também, né? Em 84 lançou outro chamado Sonho Real. Pronto, aí deu outra pausa. E essa ainda foi maior do que a primeira. Porém, no século XXI, ele lançou disco pra caramba. Foi né? a partir de. Ele ainda ficou assim, né? Naqueles hiatos mais compridos, assim, né? Por exemplo, o último dos anos 80 que ele lançou foi em 84. O próximo disco só foi em 96, que foi o chamado Meu Filme. E Aí ele- depois ele lançou outro em 2003. Depois ele lançou outro em 2006. Aí foi assim. Agora Sempre quando teve chegou em esses 2019, Foi. Aí ele lançou. diz, todo ano tava lançando um negócio. Ele também tem uma parceria lá com no disco do Cosmotron. Porque né? foi justamente quando voltou mesmo a onda dele de deslanchar musicalmente, assim, de ficar mais prolífico mesmo, né? Hits, né? De compor com mais, o ele Skank ficou fez mais. hits, Foi. né? Daí deu uma força pra ele, assim, ele deu um estalo nele, né? Eu Pra acho ele que aí- voltar a fazer com a regularidade, assim, maior, né?
E tem aquela coisa, né? Quando ele grava com o Skank, o Cosmontron, ele encontra o local dele, né? Uhum. Porque antes era essas coisas das experimentações e tal, ele não lança um disco de rock. Mas quando o Skank lança o Cosmontron que ele participa, é um disco de rock, é um disco, né, da sonoridade que talvez o Loboges procurou, tentou encontrar e não Com a encontrou. galera Tem uma cena bonita, né, com ele naquele último show aí do Paul McCartney, né? Que tá ele e o Milton, né? Assistindo, né? Cantando lá as músicas do Paul McCartney e tal, né? Bem, e o Loboges, eu acho que é outra particularidade, ele praticamente desaparece, né? Para as novas gerações, né? Ele é um nome, por exemplo, ele morreu hoje e uma das grandes perguntas que tem aí quem era o mas Loboges, aí... né? eu não sei não, eu sei que eu fui rolando Não, tem as muita redes coisa. Sociais, era muita gente homenageando, né? Assim, Não, tem muita aumentando a pena, tem muita coisa que você eu não vi muita pergunta de quem é esse, que não. que vai falar, né? Eu acho que é o Loboges. gente... Não, isso eu não falei, foi no Google. Não, o Loboges vai ser a cara metade do Milton Nascimento na questão do Clube da Esquina. Mas eu acho que ser a cara metade do Milton Nascimento... Deu uma ofuscada, né? E o fato dele ter abandonado, de ter lançado num momento em que seria o auge, que foi o auge dessa galera ter lançado disco espaçado, de tempos em tempos, fez com que o Loboges ficasse meio apagado dessa coisa. Pois é. Eu acho que o Beto Guedes é mais lembrado do que o Loboges. Né? Mas por quê? Porque ele teve uma e tem mais hits, uma continuidade. Ele teve a periodicidade dele foi bem mais curta do que a até as músicas do Loboges que o Beto Guedes gravou, acho que fizeram mais sucesso com o Beto Guedes, né? Paisagem na Janela, por exemplo. Isso não quer dizer que o disco Via Láctea não tenha hit. Tem muitos. Né? Mas a questão sucesso, é que foi aquilo ali e parou, né? Depois você volta mais um hiato, né? Lança mais 2 discos em seguida, mas já não tem aquele impacto, já era um lance meio de derrocada da galera, já não tinha tanta, como é que se diz, apelo comercial, já estava chegando outras coisas. E o Loboges, nesse sentido, ele perde esse trem azul, né? De hit, como o Beto Guedes pegou. O Loboges, ele cai fora dessa situação. E aí deve ser por isso que você tem, assim, quem é o Loboges, né? Dentro desse sentido, né? Porque se acontecer algo como aconteceu com o Loboges, com o Milton Nascimento, a repercussão vai ser, sem dúvida, vai ser outra coisa. Agora você, meu amigo Júnior, né? A opinião do Júnior a gente tem que, porque o Júnior é um Beatle, né? Só que é Júnior. Só que é um Beatle, quando ele chegar a ser Beatle Sênior, né? Não, ele é o Beatle Júnior. Você prefere o trem azul, um sol na cabeça, ou seguindo no trem azul? Rapaz, o trem me deixando onde eu quiser parar, eu fico qualquer um. Eu fico os dois. Agora pergunto pra ele. Pois é, e pergunto você? Pra ele. Aí qual é ele a sua preferência? VLT. VLT. E o trem vermelho, lógico. Vermelho. Boa. Cara, brincadeiras à parte, a gente tá vivendo hoje num momento em que esses grandes ícones, né? Esses cânones, né? Eles estão indo embora, né? E muita gente fala, esse pessoal tá indo embora e não tá ficando ninguém no lugar. Eu digo todos os dias. Como outros artistas do passado foram embora e ninguém ficou no lugar. Pois é. Mas não existe a obrigatoriedade de ficar alguém no lugar. E nem vai acontecer isso nunca na história do universo. Não vai acontecer. Mas aí vem uma coisa, né? Quando se faz essa pergunta, não é que alguém vá substituir ou que alguém vá. Não, acho que a grande questão não é essa. É que você tem uma problemática geracional. Eu vejo essa pergunta e eu faço essa pergunta dessa forma. Dentro de um problema geracional.
Porque assim, quando a gente pega a lei nos anos 50, a galera dos anos 50, querendo você ou não, a galera ainda é falada dos anos 50. A gente fez um disco do Nelson Gonçalves. Mas dos anos 90, né? Não, sim, mas a gente tá falando de uma figura dos anos 50. A gente... Pois é. A gente fez um dia, a gente fez o disco falando, a gente fez um disco sobre o Erasmo Carlos, uma figura dos anos 60. A gente está fazendo um disco sobre uma figura dos anos 70. A gente fez programa falando de uma figura dos anos 2000. Certo? Agora, depois disso aí... Mas... Né? Não é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem? Não, o novo sempre vem. Isso aí não estou de desacordo, não. O novo sempre vai vir. O negócio Mas é se a a gente prova- vai conseguir conversar com esse novo, né? Pois é, esse é o grande problema e essa... Eu só lembro da minha avó. Minha mãe ouvia... Minha mãe gostava de ouvir Jovem Guarda, né? Aí minha mãe disse, isso é música. Música era no meu tempo. Pois é. Anísio Silva, Exatamente. não sei o quê. Isso está acontecendo com a gente. É a repetição, né, bicho? É o que Não. o Belchior fala da questão geracional. Mas né? aí vem o problema. Essa música não é a música do seu tempo. Não é a música do meu tempo. E não é a música do tempo de ninguém aqui. Esse é o problema. É que você não tem mais a referência de dizer, essa é a música do meu tempo. Esse é o grande Você problema. acha? Acho. Eu, Porque pra a gente- variar, eu discordo. Porque a gente Mas só... aí eu vou discordar também. Porque a gente eu só acho que isso escuta- aqui conversa mais com a gente do que as coisas mais recentes. Né? Mas é de que ano? Não é dos anos 70? Então não é de a gente, 70. a gente nem tem essa... Sim, não mas tem você essa- tinha mas nascido, conversa. né? Mas a gente consegue conversar ela com isso aqui. conversa com você, mas não é Então. parte da sua geração. Sim, mas você a gente- não vai poder dizer assim, esse disco é do meu tempo, como Não. a avó dele vai dizer, e Não. como a mãe dele vai dizer quando estava assistindo. Você não tem essa possibilidade. Mas aí é uma especificidade, né? Não, você vai é ser por- direto. não, mas você não vai tem. querer falar assim, não, porque Ó. aquele fulano ali era do meu tempo, então eu posso falar, mas esse aqui não é e eu posso falar do mesmo jeito. Você pode falar, mas você não pegou isso na hora, você não pegou isso no momento. Você está falando depois que a história aconteceu. Você tá querendo dizer que ele é Júnior Beatle? Mas é Júnior. Ele não é o Beatles, é Júnior. E outros Beatles, quando ele nasceu, os Beatles já tinham Já acabado. acabado, já há muito tempo. Então assim, os Beatles podem falar com a gente, esse disco pode falar com a gente. Não é à toa que a gente tá falando, eles conversam com a gente fala porque gosta desse disco. Agora a questão é que a gente não viveu esse momento e a gente não pode dizer assim, do meu tempo. Ah, sim. Né? Não, Não aí tem isso, a gente vou não discordar. vê isso. Vou repetir sei, Belchior velho. de novo. Não vê É isso. você. Eu acho quem- que qualquer coisa que aparecer Agora vai quem- ser do tempo, porque a gente Não. vai estar Agora, quem é do seu tempo, que dialoga com você e que você diz assim, eu é isso. Né? Eu vou repetir de novo, Belchior. É Não. você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. vem. Porque a galera que escute a Adele, por Não. exemplo, Sim. a galera que escute Aí vão ter o poder, a possibilidade. N House, que é um artista também mais... Aí essa vão galera- poder dizer, esse é do É. meu tempo, mas E eu gosto de Hermione House. né? Mas assim, Pois é. não é do meu tempo. Mas enfim, vamos celebrar a obra de Loborges. de Loborges. Viva Loborges! Valeu, galera! Falou, tchau, tchau.